Então, bom dia a todas e todos. Nós estamos no nosso terceiro encontro do minicurso Historiografia das Resistências Africanas. Estamos aqui com o professor Héctor Guerra Hernandes, da Universidade Federal do Paraná, da área de Estudos Africanos, que vai nos ajudar a entrar hoje num tema um olhar mais preciso da lente, né? Que são essas ações do cotidiano. Então, nós vamos ter aqui, o professor terá de 50 minutos a 1 hora para fazer a apresentação, aí a equipe que está ajudando na gravação, ao término da exposição do professor, a gente suspende a gravação, e depois começará um debate mais específico das pesquisas de cada um, ok? Bom, nesse espaço de convívio, nessa aula, nessa atividade acadêmica de universidade pública, é vedado qualquer conteúdo, ação ou atitude que fira a dignidade humana. Se prima aqui pelo respeito e pelo diálogo correto e respeitoso entre todas e todos. A gente pede que as perguntas sejam dirigidas pelo chat para que o professor possa responder ao final. Mas a nossa dinâmica será da seguinte forma, né? Nessa parte agora que a gente está gravando, o professor fará a exposição. Após a exposição, para discutir pesquisas específicas, hoje nós teremos 3 debatedores que conversarão com o professor Héctor. A nossa estudante Milena, o nosso estudante Hilário, o nosso estudante Tiago Sampaio. Tá bom? Então, passa a palavra ao professor Héctor. Seja muito bem-vindo aqui, estamos muito felizes de ter você aqui com a gente. Ok, bom dia todas, todos. Não sei se vocês estão me ouvindo bem. Você um pouquinho mais alto, Héctor. Tá. E agora, está me ouvindo melhor? Beleza. O pessoal está ouvindo legal? Está ouvindo melhor? Sim, agora melhorou. Que da vez passada, não sei se você lembra que eu tenho um sistema que ele vai regulando o som. Eu acho que eu vou ter que aproximar para vocês me ouvirem melhor, porque ele vai descendo a voz, sabe? Enfim. Bom, primeiro agradecer o convite da professora Patrícia, né? É sempre uma honra estar em parceria com ela, até porque os temas que a gente trabalha sempre tem um diálogo bem frutífero, não? Bem grande. E, bom, dessa vez eu vou falar... Fica mais perto, Héctor, que está muito baixinho. Fica bem perto do teu microfone. Tá baixo, então deixa eu ver uma coisinha rapidinho. Eu acho que eu vou colocar... Não sei, que estranho. Vamos, deixa eu regular aqui rapidinho, no próprio... Configurações de áudio. Vamos lá. Saída de áudio, testar o microfone. Alô. Tá, ok. Volume de entrada. Vamos aumentar aqui um pouco. Tá. Agora tá me ouvindo melhor? Não? Tanto faz. Sim. Sim. Tá, agora sim. Então, vamos tentar. Me avisem se começo a falar baixinho, não? Porque eu vou ter que começar a gritar. Primeiras coisas que sempre falo aqui, estou na minha casa eu tenho um monte de outras entidades morando comigo, tenho 4 cachorros, 5 gatos, então às vezes eles fazem barulho, não? Eu agora coloquei meus gatos para trás, para não subirem aqui, mas normalmente eles vêm me cobrar, então de repente vai sair algum barulho. Vou perguntar, Héctor, você tem fone de ouvido? Porque acho que vai ser mais fácil. Que aí você... E agora? A ver. Deixa eu tentar uma coisa. Tenho isso aqui. Agora está me ouvindo melhor? Eu estou, vocês, como é que tá? Está me ouvindo melhor agora? Alunos? Não? Pessoal? Nada, não? Sim. Estou ouvindo. Como funciona isso aqui? Só um segundo. Vamos lá. Acho que vai ter que... Esse aqui.
Meu trabalho. Agora? Sim, sim. Agora? Agora está perfeito. Está me ouvindo agora? Sim, sim. Você nos ouve? Sim, Agora eu não estou sim. ouvindo vocês. Alguém pode ajudar o professor escrevendo aqui no chat como fazer? Isso aqui. Só um Agora eu não estou instantinho. ouvindo vocês. Não sei o que acontece. Pode falar, Patrícia, a ver, fala. Nós estamos te Não estou ouvindo. ouvindo vocês. Ai, ai, ai. E Peraí. agora? Nós estamos te ouvindo. Beleza, sim, vamos lá. Vou ver isso aqui. Áudio, computador, testemunho, alto-falantes. Agora sim. Você Podem me falar. ouve? Vocês nos ouvem? Me ouve? Perfeito, perfeito. Eu estou ouvindo Obrigada, perfeito agora. Hector. Fica tranquilo que essa parte inicial Tá, do som a gente edita, né, Priscila? Tranquilo. tá certeza então. Vamos Agora eu vou lá. começar de novo. Tá certo. Bom dia, vou tentar ser rápido. Primeiro, agradecer o convite à professora Patrícia, como eu tinha falado anteriormente, antes dos problemas técnicos, que é sempre muito reconfortante e uma honra sempre estar participando das discussões com ela. São temas muito instigantes, não? E sempre tentando buscar caminhos, não? Possibilidades heurísticas de nos aproximarmos a temas que já foram tratados nas últimas 5 décadas e sempre vamos reencontrar coisas novas, não? Nessa oportunidade, eu vou tentar falar sobre um texto que eu escrevi, que, na verdade, ele é produto de um trabalho que eu inicialmente vou tentar localizar ele, não? Porque ele, de alguma maneira, se transformou em uma necessidade de entender um aspecto da história de Moçambique. Aliás, faltou dizer isso. Como a professora bem disse, eu venho trabalhando desde 2006 com Moçambique, particularmente com a Zona Sul, que é a província do Sul, e muito mais especificamente com a cidade de Maputo. Eu fiz meu doutorado na antropologia social, trabalhando com ex-trabalhadores ou pessoas que foram o tempo socialista, que como é chamado habitualmente o período de início da independência, até mais ou menos 1987, 86, se marcamos a morte de Samora Machel como um momento importante da transformação das políticas da Frelimo. Houve toda uma política de parte do Estado de enviar trabalhadores para a República Democrática da Alemanha. E eles, no seu retorno, eles entraram com uma série de conflitos com a Frelimo diretamente por uma série de incumprimentos, vamos dizer, contractuais, não? No sentido de que muitos dos trabalhadores foram levados lá, também com uma política de Estado no sentido de construir aquela figura que naquele momento era muito importante, era muito cara para o projeto frelimista, que era a formação do homem novo. E a ideia era que esses trabalhadores, que foram em torno de 20 mil trabalhadores para esse país que já não existe, não? Essa República Democrática Alemã, e esses trabalhadores, ao voltar, eles começaram a ter uma disputa porque eles tinham entregado parte do salário deles durante o tempo que trabalharam lá, e quando retornaram, esse dinheiro não foi retribuído, não foi ressarcido, não foi entregue, e desde então até o dia de hoje. Não? São jovens que, na altura, estamos falando dos anos 70, viajaram para a RDA com idades de entre 18 e 25 anos, e hoje em dia eles têm entre 50 e 60 anos, não? Mas eles continuam disputando e exigindo o dinheiro que, na voz deles, teria sido pego e utilizado pelas elites ou pelo poder. Não? Não é meu tema esse do qual vou falar, mas é exatamente esse o contexto que me levou a analisar uma série de outras coisas, porque eu até 2006, a minha única aproximação, vamos dizer assim, com a temática africana, se podemos chamar dessa forma, era a situação de muitos imigrantes africanos em Berlim.
Eu morava em Berlim naquela altura, estava fazendo minha formação, meu mestrado, não? E eu trabalhava naquela altura muito com a questão da migração. E foi esse primeiro contato. Já quando eu decidi fazer o meu doutorado, fui para a Unicamp e com um projeto totalmente diferente. Aí encontrei o professor Omar Tomás Ribeiro, que ele me indicou, olha, sabe que lá em Moçambique tem moçambicanos falando alemão, você não gostaria de fazer uma pesquisa sobre eles? E definitivamente nessas coincidências que foram dando, eu acabei optando por fazer o projeto, só que quando eu me debrucei com a temática, e particularmente quando eu me debrucei com esses sujeitos, meus interlocutores, que se vão a tornar meus interlocutores durante 4 anos, eu percebia que o do continente não tinha ideia. Assim, ser bem sincero, até lá, meu referencial teórico, meu referencial contextual era sempre a América Latina, né? E todas as discussões de caráter política, filosóficas, históricas, não? Era a América Latina. E então, de alguma maneira, eu sentia a necessidade de recuar no tempo para poder entender as questões atuais que eu estava tentando dar conta, não? E uma delas, particularmente, foi o fato de querer entender como essas diferentes identidades que estavam sendo disputadas no território, pelo menos onde eu estava, e sobretudo levando em consideração que Moçambique viveu um período de guerras muito prolongados, não? Muita gente diz, teve a Guerra dos 16 anos, que foi conhecida inicialmente como Guerra de Desestabilização, que era uma parte da narrativa da Frelimo, logo foi uma disputa, se transformou numa guerra civil. Hoje em dia, as novas pesquisas que têm sido feitas têm transformado esse conceito na Guerra dos 16 anos. Só que esses 16 anos devem se somar também 10 anos de guerra colonial, de guerra de libertação. Então, esse período, de alguma maneira, pauta muitas das questões que o Moçambique independente teve que assumir, não só no período da própria guerra de libertação, como o período posterior, que vai ser um período tremendamente complicado para essa nação, ou aquilo que estava sendo construído nesse momento, não? E havia elementos que me pareciam difíceis de compreender sobre uma sociologia, vamos dizer, contemporânea, sem recuar no tempo. Era necessário trabalhar e ler a história e ver o que tinha se falado nesse período, porque eu inicialmente entendia o movimento que eu estava tentando estudar como um movimento de resistência, e particularmente eu partia do fato de que esse era um movimento de resistência que era diferente dos outros movimentos que tinham existido ao longo da história em Moçambique, principalmente porque não era um movimento que tinha optado por tomar as armas, e sim por assumir um movimento de caráter urbano, em diálogo com o Estado, um diálogo bastante conflituoso e violento até, porque teve repressão, teve prisões, teve ocupação da embaixada da Alemanha, jogaram até pão duro no presidente, ou seja, teve uma relação bastante conflituosa, mas em nenhum momento eles optaram por romper esse talvez frágil contrato social que estava sendo construído aí. Aí eu queria entender como se chega a isso, sem querer e buscar essencializações, mas na história muitas vezes se mostrava que muitos dos conflitos que estavam sendo colocados ao longo da história sempre acabavam levando para uma situação de violência, vamos dizer, aberta, não? Um desafio aberto, uma resposta aberta. E também entender as características particulares, porque Moçambique é um país tremendamente diverso, não? Ou seja, um país que tem realidades sociohistóricas diversas, não? E manifestações culturais que, ao mesmo tempo, mesmo com a tentativa do Estado, que nesse momento eu posso dizer assim, nesse momento é muito difícil dizer o Estado e a Frelimo, porque hoje em dia parecem muito juntos, não? Então, a gente tem que discutir isso sem cair em reducionismo, mas, por enquanto, podemos pensar que todo esse período independente construído desde 75 para frente, quem tem Estado, maiormente nas definições em termos de configuração nacional e estatal, tem sido a Frelimo. Inclusive, todos os deslizamentos semânticos que acontecem ao longo dessa curta história
também tem sido protagonista da Frelimo. Então, mas inicialmente o ponto é que a Frelimo busca um caminho de unificar, não é? Uma tentativa de unificar uma região que é tremendamente diversa. E eu pensava assim, muitas vezes, quando lia os trabalhos, estava tentando entender um pouco a história, que muitas vezes se fazia referência a um Moçambique, e essa é uma literatura relativamente mais contemporânea, vamos dizer assim, é uma literatura que fala do Moçambique prévio à Guerra de Libertação. Só que antes disso, esse Moçambique não existia como tal, não existia. Havia um projeto colonial de unificação, mas com uma administração colonial tremendamente precária, efetiva, assim, precária em termos efetivos. Então, era uma divisão de tarefas entre diversas companhias, não, que estavam, de alguma maneira, alugavam territórios e por outro lado, a administração colonial exercia todo o controle e a administração dessas companhias, embora cada uma das companhias tinha um efeito distinto, diferente, nas regiões que constituíam a região ou o território que, após as ocupações efetivas e as grandes disputas entre, enfim, Portugal e a própria Inglaterra, porque, não sei, se vocês conhecem um mapa de Moçambique, Moçambique está rodeado de países que, vamos dizer, experimentaram o sistema colonial inglês, não? O único lugar português, inclusive em Moçambique, eu não sei se ele já saiu, mas ele em algum momento, acho que posterior a todo esse período, ele se transformou também em um país dentro da Commonwealth, não? Então, é o único país português, ou não português, desculpe, uma expressão totalmente errada, um país que oficialmente tem o português como língua, não? Que assume uma entrada em um conglomerado que supostamente faz parte de um imaginário totalmente outro, que a gente precisa discutir, mas nesse momento não vamos... Só um instante nessa parte, Hector, que é legal para vocês também, para os nossos estudantes aqui, para o público que vai nos assistir também. Na minha pesquisa que eu fiz em 2012, em torno justamente, né, dessas missões católicas em Nampula, durante o período da Guerra Civil, o que me era dito por diferentes vozes, tanto dos missionários quanto dos professores moçambicanos das escolas públicas, dos professores universitários, é que essa opção pelo português que vai se fazer após o fim desse mandato colonial em Moçambique, né, conquistado com muita luta, com guerra, né, lembrar da guerra colonial, essa opção do português é também para se contrapor ao inglês da África do Sul, do apartheid, né? Não é uma opção neocolonial no sentido de um saudosismo de Portugal. É uma opção concreta de se ver nesse português uma língua administrativa e uma língua técnica de operações, de formação de estruturas de Estado, faça esse contexto de disputas com a África do Sul. Não sei se procede isso, é uma dúvida que eu tenho há 8 anos, e que você tocou no assunto, eu queria, se possível, porque isso também vai ajudar a gente a entender essa discussão que você quer entrar. Se você pudesse nos esclarecer, por gentileza. Então, assim, o que existe realmente em Moçambique, ele para esses países atualmente independentes, e já no período, digamos, colonial, era a única saída, a única via de escoamento de todos os produtos que eram produzidos. Então, inclusive, no Reino de Gaza, anterior à ocupação efetiva no Sul, que uma coisa que tem que ser colocada é que o Moçambique vai ser, vamos dizer, a política de ocupação efetiva que os portugueses, após, ou talvez antes, durante e após a conferência, começa a efetivar, ela é feita pelo Sul. Não? É uma decisão, vamos dizer, geoestratégica, porque o Sul inicialmente configurava uma unidade política bastante coerente para os portugueses, que estava pautada pelo reino de Gaza. Naquela altura, Gungunhana era o imperador de Gaza, e o imperador de Gaza era um grande diplomata, não? Era um sujeito que sabia negociar, e uma das coisas que era problemática para os portugueses era o fato que ele conseguia negociar com ingleses, com boers, e os boers estavam, como você sabe, no período que os ingleses começam a ocupar a África do Sul efetivamente, a partir dos anos 60 do século XIX,
eles vão entrar em disputa também com os boers, porque os boers vão chegar nas regiões como Transvaal e Free State of Orange, e vão haver jácigos de diamante e rapidamente, em 1884, aparece o ouro. Então, se tornam regiões tremendamente de cobiça internacional, logicamente, e os ingleses decidem, obviamente, ocupar essa parte. Aí o que se dá? Que a zona de escoamento de toda essa produção é Maputo, na antiga Lourenço Marques. Então, Moçambique sempre foi, de uma ou outra maneira, um porto que sempre esteve disputado por ingleses, africanos, portugueses, tinha até dinamarqueses. Não? Uma vez, inclusive, tem a história do Conde Marrom, que vai dirimir, não? Essa região, que Conde Marrom, que é um francês que aparece do nada, não, mentira, não que apareça do nada, mas é um sujeito que aparece na história para dirimir um problema entre os ingleses e boers e portugueses, não? Para definir que o Lourenço Marques é português. Não? Ou seja, para você ver que essa região, apesar de você ter uma unidade política centralizada e que definitivamente marcava a hegemonia, eu estou falando desse período entre 1829 até a ocupação efetiva, que é marcada, inclusive, nos livros de história, a partir de 1895, quando Gungunhana é preso, e em 1897, quando Maguiguane Cosa, que era o lugartenente, o segundo a bordo dentro dos exércitos do Senguni, também é morto numa guerra. Esse período que é marcado dentro da história como a ocupação efetiva, até lá era uma região realmente de disputa. E Gungunhana falava africano, falava a língua boer, falava inglês, ou seja, entendia tudo isso e falava português. Ou seja, era um sujeito políglota, além das outras línguas regionais que existiam aí. Ou seja, quem pautava até 1895 as discussões de caráter geopolítica, econômica, era Gungunhana. Os portugueses realmente... e isso, de fato, eu tenho um trabalho que publiquei na revista África da USP, que trata um pouco essa questão, não? Que trata tentando um pouco tirar a relevância dos portugueses nesse sentido, porque há muita nostalgia, muita saudade e pouca efetividade histórica, não? Então, nesse sentido, o importante era mostrar que o caráter imperial, a força efetiva de ocupação dos portugueses era relativamente minimizada. Ele estava disputando com outras forças muito mais poderosas, muito mais fortes, mas também podemos entender que os estrategas portugueses que chegam naquele período também entendem que essa própria unidade política que configura o Reino de Gaza também tinha suas fraquezas, e uma delas era o fato do Gungunhana ter aplicado um sistema de escravização, principalmente nas regiões litorâneas que se encontram onde estão os chopes, os muxopes, e em Inhambane, que é uma província que faz parte dentro da região sul. São 3 províncias, em Maputo, Gaza e Inhambane. Na região de Inhambane, principalmente os chopes se tornaram objeto de exploração laboral, foram sujeitos a diversas formas de opressão, e isso levou também a criar um conflito entre esses dois grupos, coisa que, quando os portugueses entram pela região de Inhambane, por Inharime, e vão ser ajudados pelos muxopes, para capturar o Gungunhana. Ou seja, aí você tem uma relação de um grupo etnolinguístico, historicamente construído sobre uma forma de subalternidade em relação ao Reino de Gaza, que vai encontrar na relação com os portugueses a possibilidade de se libertar e vai apoiar os portugueses, e isso tem rendido, muitas vezes, uma série de problemas na atualidade, porque quando a história não se trabalha de maneira profunda para entender os motivos, motivações, e entender que, muitas vezes, essas acomodações também são formas de resistência para outros, não? Leva ao fato de você construir, e o que a Frelimo faz, não? Realmente, porque a Frelimo constrói uma história linear desde a independência, colocando Gungunhana como um grande libertador e um grande anti-imperialista.
Mas, no fundo, com Guiana, embora ele fosse um grande diplomático e negociasse com as diversas forças que estavam em tensão nesse lugar, ele era um opressor também de alguns grupos. Então, essas opressões são, de alguma maneira, silenciadas, ocultadas ou não levadas em consideração para o grande relato. E isso tem contribuído, muitas vezes, a uma série de constrangimentos que você, inclusive, em Maputo, quando você vai para a cidade, a capital, quem chega na capital vai entrar no lugar do mundo dos brancos, que é o Maputo Cemento. Não? Aí você vai tem cooperantes, portugueses, moçambicanos brancos, e tem uma elite negra, africana, bastante contundente aí, mas quando você sai desse território e vai para a periferia, você vê, de alguma maneira, o Moçambique, em sua totalidade, dividido em bairros. Não? Você tem bairros que são de muxopes, bairros que são de bitonga, você tem bairros que são dos chingondos, não? Que é o nome pejorativo que é utilizado para pessoas do norte. Não? Então, você tem uma série de configurações na periferia, um lugar tremendamente complexo de entender, mas que, de alguma maneira, refletem processos históricos que, na minha visão, que na minha perspectiva, têm sido ou ocultados ou não tratados devidamente. Agora, não por uma falta de interesse, é mais uma questão de quem financia tudo isso. Não? E muitas vezes você encontra muito estrangeiro, e nessa me incluo eu também, porque eu percebi isso também, que eu tinha uma certa liberdade, uma relativa autonomia de fazer pesquisa, coisa que meus colegas moçambicanos não tinham. E isso por quê? Porque isso também demandava ser pensado, porque aí há uma arena de disputa, de discussão que é difícil, porque ela está pautada por eventos muito mais recentes, não? Assim, são eventos que dizem respeito da guerra, de como se configura isso, não? Você tem dois grandes contendentes, ou contrapartes na atualidade, um na Renamo, e a Frelimo apareceu uma outra, que é uma excisão da Renamo, que é o MDM, mas definitivamente a política que se vive em Moçambique, ela não saiu da lógica da guerra. Não? E essa é uma questão que eu talvez não consiga desenvolver isso agora, mas acho que é um tema que é muito importante, porque de uma ou outra maneira, essa linguagem, essa lógica da guerra, ela permeia pelo menos todo esse período do século XIX até o dia atual. Há uma leitura aí que se constitui o sujeito com o qual eu me relaciono, ele não necessariamente é um contrincante, um oponente, e sim mais um inimigo. Não? E essa figura do inimigo anula a possibilidade do diálogo, da negociação em muitos casos. Não? E, obviamente, não é que Moçambique tenha ficado parado nisso. Moçambique está num processo de transformação muito, muito grande, mas, ao mesmo tempo, você tem um setor que tem o poder que está mais duro e mais difícil de abri-lo. Não? Aí eu percebo colegas meus que são da Frelimo e são mais jovens, por exemplo, eles têm o desejo de buscar um caminho diferente. Não? E você percebe isso também em outras manifestações. Então, há aí uma série de conflitos que estão em processo, estão em discussão. Agora vem novamente uma situação de guerra no norte. Então, muitas vezes, eu não quero nem adiantar, porque isso seria muito irresponsável dizer, não, há uma linguagem aí que está sendo pautada de uma ou outra maneira, como vamos dizer assim, como forma de adquirir ou chegar ou angariar parcelas de poder. Não? E parece ser a última alternativa. Não quero dizer isso, mas me parece muito, ou seja, pelas evidências que tenho, às vezes fico com essa sensação. É necessário fazer pesquisa? Necessariamente, sim, é evidente isso. Mas então, tentando voltar a essa necessidade minha de querer entender o contexto no qual eu estava pesquisando, que é o sul, exclusivamente, só o sul de Moçambique. Eu, em nenhum momento, todos os meus textos que trabalham sobre Moçambique, sempre eu defino previamente que eu estou trabalhando no sul de Moçambique. E não por uma questão de buscar uma especificidade, e sim manifestar que é necessário entender as regiões em suas particularidades, porque tem particularidades. Você não pode entender o Moçambique do Norte da mesma forma como você compreende o Sul. Não? E tem elementos históricos também que pautam muito isso. Por exemplo, o acesso ao inglês, não? Por exemplo. Não? Você tem a elite moçambicana, ela tem um vínculo com o inglês diretamente, tem um vínculo com a África do Sul,
Tinha autores que, inclusive, falavam de maneira provocadora se o Maputo está mais próximo de Joanesburgo que de Nampula, não? Por exemplo. Não? Então, se você tem, é uma questão que a gente tem que pensar aí, não? Porque, de uma ou outra maneira, antigamente, a dita capital de Moçambique, ela estava localizada mais ao norte. E você tem outras configurações, como a Beira, que é uma das segundas cidades, maiores cidades, talvez a segunda maior cidade, e o resto são cidades mais pequenas, mas assim, em termos de configuração e de ocupação portuguesa, vamos dizer assim, mais concretamente. Você tem Tete, tem Nampula mesmo, Cabo Delgado, tem algumas cidades, mas assim, onde você tem uma maior presença portuguesa historicamente, né? Vamos dizer assim, Beira e Lourenço Marques, hoje em dia Maputo. E, enfim, eu optei pelo caminho de reduzir a análise e a discussão a esse período, porque num dos textos que eu trabalho sobre a questão da escravidão, eu percebo que o Norte, as realidades em termos do tráfico, em termos das formas que foram utilizadas de escravização e o uso próprio de uma estrutura escravócrata diferem muito das que estão no Norte. Não? E a gente não pode fazer uma definição da escravidão em Moçambique. A gente tem que pensá-la como um sistema que funcionou em diversos lugares de maneira diferente. Por exemplo, o que eu percebi na pesquisa que eu fiz sobre o Sul, percebi que os sistemas domésticos de catividade e de formas de cativeiro são muito diferentes à região por exemplo, do Zambeze. São diferentes no sentido, inclusive, há um relato, acho que o Gerhard Lisingang tem um trabalho onde ele menciona que, em um momento determinado, o próprio Gongunhana, ele proíbe o tráfico, ele proíbe, autodetermina que não vai haver tráfico, estamos falando de um período da segunda metade do século XIX, mas, ao mesmo tempo, os portos de Inhambane e os portos de Moçambique se tornaram, desde a proibição, portos de escoamento de pessoas escravizadas, coisa que antes não era tão assim, era muito mais para o norte. Então, você tem referências, inclusive Samparoni trabalha no texto dele, momentos em que em Inhambane tem portos onde se está levando escravizados para fora de Moçambique. Não? E Lourenço Marques também, e digo Lourenço Marques porque é um nome que recebeu português, de fato tem outro nome que é Chilinguine. Chilinguine é o nome que as populações do interior e aledañas falavam da capital, que Chilinguine é a terra do branco. No fundo, Lourenço Marques foi terra do branco, logo foi ocupada e ressignificada, nacionalizada, enfim. Mas o ponto que quero ir é que essas situações revelam um sinfim de conflitos internos que precisam ser tratados com cuidado, porque muitas vezes, e uma coisa que a mim me chamou a atenção quando disse, você tem que ler o Henri Junot. Quando eu comecei a ler o Henri Junot, aquela grande, vamos dizer, esses 2 volumes, não, sobre os usos e costumes dos bantus, que se transformou, inclusive, numa obra-prima, não? De fato, tem um comentário, até prólogo, não me lembro se tem um prólogo, mas tem um comentário de Lévi-Strauss, que, de alguma maneira, fala que Junot fez um trabalho, enfim, tremendamente acabado, né? De alguma maneira, é como uma entrada, uma porta de entrada a esse mundo, para poder entender as diversas formações políticas, econômicas, sociais. Uma das coisas que me chamou a atenção no trabalho é que o conceito de nação, por exemplo, para essas sociedades, ela não saía da aldeia muitas vezes, não? Ela não tinha essa presunção de fazer um deslocamento semântico e abranger todo um território, não? As noções de nação, elas estavam muito pautadas no convívio das pessoas, nas aldeias, nos diversos regulados, não? Tem só um exemplo de pesquisa que eu queria dar, é um exemplo de 2012, né, quando eu estive em Nampula, que, engraçado, né, eu estava numa espacialidade, que era uma missão católica que vinha desde o período colonial, que ela continuou funcionando durante a Guerra Colonial e durante a Guerra Civil. Então, uma missão que tinha mais de 60 anos de existência
ininterrupta, e muitas vezes a população em torno da missão fugia para dentro da missão na época dos ataques da Renam e tal, e era protegida, né, pelas missões. E aí eu lembro que eu fiz uma coisa curiosa de ir direto para Nampula para depois ir a Maputo, e isso encantou as pessoas lá. Mas não fostes a Maputo? Eu falei, não. Ah, mas você é muito interessante, está vindo pela velha capital. Eu falei assim, eu não percebia que foi uma opção de racionalidade de pesquisa e não de realidade do campo. E aí eu estou lá fazendo a pesquisa, eles falaram assim, olha, Mana, nós chamamos de Mana, olha, Mana, é o seguinte, conheceste Nampula, agora você vai ver e vai descobrir uma realidade lá em Maputo. É o qual? Os xanganas comem muito. Eu fiquei com essa informação na cabeça. E aí, até hoje, eu trabalho essa ideia de xanganas comem muito, né? Aí eu até brinquei, eles são gordinhos como eles? Não, mana, não. Há de entender quando chegar a Maputo. Entendeu? Há de entender quando chegar a Maputo. Porque, realmente, o avião parou em Maputo, eu troquei de avião, eu não saí do aeroporto, fiquei no corredor de conexão, eu não saí para nada, né? Eu saí de um avião para o outro. Então, realmente, quando eu pisei em Moçambique, eu pisei em Nampula. E essa ideia de muito sagaz dessa hiperconcentração de poder, da hiperconcentração de riqueza no sul, da desigualdade regional, de uma série de coisas que está nessa frase, né? Os xanganas comem muito. Eu falei, até brinquei, eles são gordinhos como eu. Não, mana, não é nesse sentido. Hás de perceber com seus próprios olhos que eles comem muito. Eu falei, então tá bom. Assim, come muito e comem sozinhos, que acho que é o pior. Porque comer muito não é ruim. Comer sozinho e muito é ruim. Você apela muito à questão redistributiva. Não? E acho que isso tem a ver também com apelos desse período. Porque quando o Gungunhana é preso, e isso é um lindo trabalho do Gerhard Liesinger, ele mostra, por exemplo, quando ele é preso, ele é transportado pelos barcos através do Limpopo, sendo levado para Portugal. Não? Quando ele vai viver o exílio, ele mora em 1911, acho, se a memória não me falha. Ele mora nas Açores, em um exílio. Quando ele é retirado, as populações ribeirinhas começaram a xingar ele. Vai lá, tu, Vangoni, que comia nossas galinhas. Vai tu, que nos tirava toda a comida nossa. Não? De alguma maneira, parece que essa relação que você coloca está muito pautada por isso, porque até todo o Império de Gaza, ele vai até a região do Zambeze. Logo se retorna. Não vou entrar nos detalhes do porquê, mas vai até... E tem outros grupos que vão continuar hacia o norte, não? Você vai navegar até a região do Quênia, não? Mas, enfim, esse grupo que fica na região, Gungunhana se transforma em um sujeito querido por muitos, não? Porque, inclusive, o conceito de Xangana é um conceito que se constrói, não? Ou uma identidade que se constrói sobre essa relação, não? E, inclusive, tem um nome que se chama os Embuindlelas, que eram nomes os que abrem o caminho, e que eram nomes dos exércitos que o próprio Soshangane, que é o primeiro imperador de Gaza, vai dar aos diversos grupos, os Lengles, os Chiqualaquala, que Junot vai unificar dentro do termo Songa. Não? Isso, Songa, na verdade, é uma definição etnolinguística, mas que, no fundo, quando você analisa as outras línguas, como, por exemplo, o próprio Nguni, que é uma manifestação do próprio Zulu, quando você começa a fazer essa relação, Songa é porque eles não conseguiam pronunciar a R, por exemplo, do Ronga. Não? Eles pronunciam Songa. Não? E você faz... Eu fiz todo esse percurso para encontrar e tentar pensar, bom, por que se chamam Songa? Não? Porque, no fundo, você tem uma diversidade de grupos aí. Mas os processos unificadores tiveram um impacto. Não? Daí vem os Xangana. Não? Os Matsua, por exemplo, também é um grupo, os Tua. Os Tua são definições que você vai encontrando tanto nos relatórios dos administradores, de comerciantes militares, mas também dentro da própria definição mais contemporânea, essa figura do Matsua, não? Que é uma figura de um sujeito que é um sujeito que não foi... batuizado, ou seja, que não, os batuas seriam aqueles que não foram incluídos dentro do grupo de poder. Não? Então, você tem uma série de definições que rapidamente percebi aí,
porque primeiro que me confundiu era, tipo, aqui você tem muitas definições étnicas, mas será que são étnicas mesmo? Porque essa é uma questão que me chamava a atenção. Será que são étnicas mesmo? Elas não terão, talvez, um caráter de definição política, de, vamos dizer, taxonômica, vamos diferenciar-nos uns de outros, como se vão construindo. Isso é fundamental, Hector, porque é o seguinte, um analista que vem de fora e ouve a frase que eu ouvi, os xanganas comem muito, ele na hora poderia pensar, eles são tribalistas, então eles são macua, estão falando mal dos xanganas, mas não. Quando você entra pela história política recente, pela forma como esse Estado moçambicano se construiu, essa crítica é uma crítica de gestão de poder, diretamente, de concentração de riqueza, de desigualdade regional, de violência de Estado, né? É direto nisso, né? Sim, tem exatamente isso. Inclusive, as lembranças que são colocadas por muita gente do norte em relação ao sul é essa. Não? Ou seja, inclusive a própria Frelimo, apesar de que a guerra começa no norte, a Frelimo, ou todo o que é o mundo do abaixo, não? Como muitas vezes falam, tem vários textos que discutem isso, dão referência a um momento também de conquista, não? Do sul hacia o norte. Não? Então, também não vou entrar nisso. Estou só tentando localizar o lugar onde eu quero ir, porque, na verdade, essa região sul, como dizia anteriormente, se torna um ponto estratégico para a colonização do território, não? Porque você no sul você tem uma estrutura política centralizada, não? E ocupar esse lugar permitia ter um lugar de vantagem em termos geopolíticos para avançar hacia outras regiões, como, por exemplo, o centro, onde você tinha uma série de outros grupos, era muito mais diversificado, não era tão centralizado. E, de fato, muitos grupos, o que teve, os Barué, por exemplo, também já historicamente ofereciam resistência, não havia grandes disputas aí. Então, você tem uma realidade diferente. Não? Então, pensando nessa perspectiva, parecerá ser que o Sul se torna uma unidade um tanto homogênea. E aí a questão que me chama a atenção, porque para essa homogeneidade, na verdade, está pautada mais por uma ordem de apropriação política, de organização política, da administração política, do que da miles de histórias e memórias que se constituem aí em torno a todos os conflitos que envolveram esse processo de unificação. E aí eu comecei a pensar, bom, que tipo de resistências existiam? E aí é uma questão que chama muito a atenção, porque você, na hora que você vai pensar resistência, diz, a resistência armada, obviamente, o desafio aberto. Não? Vamos ver se os caras confrontaram. Não? E você vai encontrar um sinfim de história, mas aí é o ponto, quando você, paralelamente, se confronta com a leitura dessa história anticolonial ou uma história prévia para produzir um relato sobre o nacional e sobre a heroicidade da luta de colonização, você, de alguma maneira, apaga outras realidades. E aí onde radica a importância da questão, porque quando apaga essas realidades, quando você vai no período contemporâneo e você vê disputas que acontecem aí, e desavenencias e não concordâncias que remetem a problemas anteriores. Por exemplo, uma das coisas que a mim me chamou muito a atenção nas conclusões do meu trabalho de doutorado foi o fato que, assim, o que eu percebi em Maputo é que, fora os Majermani, que é o nome que eles têm, não existe nenhuma, vamos dizer, nenhum tipo de organização que esteja fora da Frelimo, por dizer de uma forma, não? Ou que assuma um caráter reivindicatório. Se pensarmos, por exemplo, os casos das pessoas que foram levadas para os campos de reeducação, que foram mais de 60.000 pessoas, assim, todo o caráter compulsório que teve o projeto de configuração nacional, mal ou bem, não vou entrar nesse detalhe agora, porque obviamente a gente precisa fazer uma análise muito mais aprofundada, mas estou falando sobre as contratações que tem. Uma das coisas que me chamava muita atenção, que na periferia as pessoas não se interessavam pelo Estado. Não tinham, assim, não que não se interessavam, mas que o Estado parecia tipo uma coisa que estava aí, mas que não fazia nada. E quando você começa a ver o tipo de estratégias que eles construíam para a sobrevivência, começou a chamar a atenção, porque esse tipo de formas de circulação, não? Era muito
estendidas, partiam dos mercados, mas assim era. Você quando visita as periferias, elas não estão organizadas como a cidade de cimento, sabe? Tipo, lá é só terra batida, quando chove alaga, o tipo de luz, você tem que pagar, comprar luz para ter luz, assim. Acredito que hoje em dia muitas das coisas podem ter mudado. Não sei, não quero me adiantar, porque a última vez que eu fui para Moçambique foi em 2014 e estava igual. Então, não sei até agora se isso tenha mudado ou não, mas quando você vai para a periferia, você percebe que há uma lógica aí que traspassa uma ideia de relação com o Estado. Né? E os maggermanes me mostraram que, na verdade, eles dependiam sim ou sim do Estado, porque eles precisavam do dinheiro. Ou seja, havia uma relação que estava pautada aí, tanto, inclusive pensando no caráter de desobediência civil, os momentos de confronto violento entre a polícia e eles, o tipo de linguagem que eles escolhem, as narrativas de injustiças que eles constroem, esse necessário estar todo o tempo na Assembleia da República, exigindo, negociando com um parlamentário daqui, com um parlamentário de lá, falando por exemplo, com um ministro ou com um amigo do ministro, e se movimentando nesse círculo, diz muito a respeito de um grupo que tem alguma noção, ou não digo que tenha alguma noção, mas espera alguma coisa do Estado. Não? Essa é a questão que me chama. Ele espera alguma coisa do Estado, seja o ressarcimento dos dinheiros que lhe deve, mas há uma relação. E uma coisa que me chamou a atenção particularmente foi isso, porque quando você pensa na guerra da Renamo com a Frelimo, você vê que há dois projetos beligerantes, não? E assim, a Renamo, de uma ou outra maneira, não vou entrar também na configuração da Renamo, porque obviamente existem muitos trabalhos, é controverso e todos, mas há uma questão que, por exemplo, se caracteriza o fato da Renamo se pautar como um movimento que vai contra o projeto da Frelimo, particularmente. Assim. Ou seja, para além das narrativas que se constroem em torno de reivindicar a tradição, de salvar como se salvar certas práticas, não, que a Frelimo estava de uma ou outra maneira afetando e tudo isso, fora toda essa construção narrativa que se construi em função de explicar o nascimento da Renamo, a Renamo, em concreto, se pauta como um movimento contra um projeto. Então, aí você tem esse desafio aberto que vai decantar em uma guerra civil. Não? E que temos trabalhos enormes, preciosos, muito bons, e atualmente saiu um livro que tenta voltar sobre os aspectos da guerra, não pensar na guerra desde uma perspectiva a partir dos novos subsídios que aparecem, novas pesquisas que aparecem, mas talvez um texto de referência importante seria o de Christian Gerefrey, quando ele fala que a Renamo é um corpo social armado, não, que se constitui sobre a base de uma certa imediatez e, ao mesmo tempo, uma resposta a um poder violento e compulsório, não? E isso está pautado sobre o momento pós-acordos de Encomate, onde oficialmente, formalmente, Zamora assina um acordo de não beligerância com a África do Sul, que naquela altura era quem estava financiando a Renamo, porque depois de 1980, quando a SAPO entra em Rodésia e se transforma em Zimbábue, obviamente vai haver toda uma racia e uma perseguição às forças da Renamo e, obviamente, todo o apoio logístico vai recair na África do Sul. Por outro lado, a África do Sul tem o problema que a Frelimo estava treinando guerrilheiros um coto cessivo, não? O braço armado do ANC. Então, nesse período, o que você tem é que há um desafio, um desafio aberto e que decanta em guerra. E no caso dos maggermanes, não. Mas, ao mesmo tempo que eu observava que os maggermanes esperavam alguma coisa do Estado, exigiam do Estado um ressarcimento, um reconhecimento ao que eles tinham feito, a população em torno a eles tinha outras práticas. E eram práticas que, para mim, me pareciam interessantes, porque eu, num momento, comecei a ler os trabalhos do James Scott, não?
que ele trabalha principalmente na Malásia, não? Ele tem trabalho sobre resistências camponesas, não? Na Malásia, e a tentativa dele era um pouco entrar nesse debate que começa exatamente no período discutir resistência no período da Guerra do Vietnã. É um grande feito, por exemplo, um país que não tinha o porte, vamos dizer, de um império como o francês inicialmente, e em segundo lugar, americano, conseguiu vencer os dois grandes potentados. Isso chamou muito a atenção. Havia uma série, estamos falando de um contexto de disputa ideológica, enfim. Também não vou entrar nisso porque muita coisa vai desviar do lugar. A questão é que essa necessidade de estudar resistência esteve pautada por uma série de pressupostos já colocados, não? E de alguma maneira se buscava mostrar a capacidade do pequeno ser humano se libertar e conseguir autodeterminação frente a grandes poderes, não? E isso de alguma maneira pautou muitos trabalhos que discutiam sobre a resistência. E nesse momento James Scott disse: mas espera aí, eu acho que essas resistências, elas, se bem estão sendo colocadas em um momento específico da história, elas respondem necessariamente a outras formas, ou de alguma maneira dialogam com outras formas de resistência, que são formas cotidianas de resistência, não? E ele começa a fazer todo um estudo em relação, particularmente, à maneira como as pessoas se relacionam com os poderes instituídos. Como você, por exemplo, e digo poderes instituídos, pode ser na forma de um grande fazendeiro, como pode ser com um exército, como pode ser com um cobrador de imposto, como pode ser com uma estrutura estatal. Como esse mundo camponês, e dizia muito a respeito, porque se você percebe Moçambique, apesar de tudo, é uma sociedade que está esparcida no território, é uma sociedade maioritariamente, até o dia de hoje, maioritariamente agrária. Tem uma relação, obviamente, muito mais diversificada, porque já vou chegar nisso, essas idas e vindas do sul para os trabalhos das minas, que hoje em dia já mudou, diversificou mais. Há uma série de diversificações econômicas, mas esses movimentos, essa mobilidade, essa circulação de bens e pessoas sempre responderam a essa figura de dar conta daquilo que estava sendo cobrado, por exemplo, no processo português, o imposto de palhota e o que seria o trabalho forçado. Então, a essas duas instituições, a população do Sul deu resposta. E não foi uma resposta necessariamente violenta, não? Ou seja, no sentido de um desafio aberto, como, por exemplo, foi colocada no relato oficial, não? Tipo, o Gunhana sempre foi um anticolonialista. E quando você pega os trabalhos de Lisingang, você vê que ele era um grande diplomático, mas anti-imperialista não era necessariamente. Era um grande diplomático e um sujeito que se considerava centro de poder e podia negociar com qualquer um, não? Podia comprar armas dos Boers e assim dar resposta, por exemplo, à entrada dos portugueses. Ou seja, querer construir uma narrativa em termos de que a resistência sempre foi dessa forma, por exemplo, nos pode apagar a possibilidade e, vamos dizer, a agencialidade das populações, que em todo momento estão construindo desde uma perspectiva. E aí, esse é um aspecto que, por exemplo, eu agora estou repensando, mas eu vou colocar agora como tal, mas eu estou repensando. Há uma racionalidade aí. E essa racionalidade, às vezes, nos leva a pensar, bom, que racionalidade? Aqui é a racionalidade cartesiana, o sujeito transcendental, aquele que conhece o mundo, a realidade possível, kantiana e tudo isso. Não, mas há uma racionalidade econômica no sentido de que se cria uma lógica de resposta a certas situações de vida e que precisam ser respondidas. Por quê? Porque, inicialmente, a pessoa que nasce aí, o jovem, a mulher, tem um momento na história que tem que casar, por exemplo, ou tem que dar conta dessa vida social que eles têm. Então, muitas vezes, as respostas que são construídas são muitas vezes em busca de responder àquelas exigências do mundo social imediato. Não? Eu quero dar um exemplo sobre isso. Desculpa, Hector, interromper, Sim. mas é que você traz temas muito importantes. Nessa viagem de 2012, eu reencontrei uma jovem em Maputo que estudou comigo na África do Sul, fez um curso comigo na África do Sul. E ela é, vamos dizer assim, xangana, né? No sentido genérico, mas ela é muitas coisas. Ela é múltipla. As pessoas circulam, as pessoas criam vínculos, criam histórias. Mas uma jovem moderna, da idade aí dos nossos alunos.
E ela me marcou para a gente tomar um café no shopping, lá em Maputo, fomos, e ela virou para mim e falou assim, Patrícia, eu estou com uma dúvida que eu não sei como resolver. Eu não sei se eu caso, tenho filho e faço a graduação, ou se eu começo a graduação, caso, que eu resolva esse problema logo do casamento, tenho filho e depois eu termino o trabalho final. Aí eu falei assim, eu não posso responder essa dúvida porque eu não sei qual é o lugar do casamento na sua vida. Se eu souber qual é o lugar do casamento na sua vida, ela falou, não, pela idade eu preciso casar. Mas eu tenho que ver como é que eu concilio o casamento com o estudo, porque a faculdade são vários anos, né? O casamento é um ato único, eu vou lá e caso. Caso, fico grávida, tenho filho, 2 anos. Ela fez a conta, muito legal. Caso, 2 anos. E a graduação geralmente são 4 anos, então como é que eu faço isso? E foi muito interessante, porque isso que você está falando eu vi nos jovens, inclusive da universidade. Né? Como é que você lida com exigências da família, colocadas em outro espaço, no espaço urbano, na vida contemporânea aí, e ao mesmo tempo você lida com projetos individuais de ascensão social, com projetos individuais também de atuação no Estado, né? Então, isso que eu queria acrescentar, porque realmente isso foi uma coisa que eu senti lá. Sim, sim, não, e faz muito sentido, porque quando você vê os trabalhos etnográficos, muitos dos trabalhos etnográficos que falam sobre a região, estou falando já a nível regional, mas particularmente também a região mais particular de Moçambique, de Maputo, a província, Gaza, toda a zona sul, você vê que muitas das decisões dentro dessa racionalidade da qual estou falando, que ela não é econômica unicamente, porque são umas coisas que a gente tem um problema, a gente departamentalizou o conhecimento, esse é um problema, fragmentou, e então você fala de economia, você tem que falar de economia, você não pode falar de sentimentos, porque está falando de economia. Mas, no fundo, as decisões econômicas têm aspectos afetivos que envolvem necessariamente discutir de maneira quase holística, não? Ou seja, nessa altura, que é a que abrange o período desse artigo, que é o período da introdução do colonato do Limpopo, não? Mas também com as situações prévias da mobilidade produto das minas produzidas na África do Sul, ou seja, você tem 2 momentos que eu tento analisar, e a própria urbanização, não? Porque o Maputo, como capital, ela começa a se urbanizar maiormente sobre a base do trabalho forçado, ou seja, você a mão de obra que está sendo introduzida no momento da ocupação efetiva é uma mão de obra particularmente masculina, não? E isso é muito importante, porque até lá os homens, e isso estou falando do período de Gaza, os homens eles tinham uma certa liberdade, quem sofria a situação de catividade negociada ao mesmo tempo. Também não vou entrar nisso porque é um tema de um texto que eu escrevi em outro momento, mas que faz sentido para mim. Os homens tinham uma certa, vamos dizer, autonomia de decisão, vamos dizer dessa forma, mas logo com a entrada do projeto administrativo colonial, não? Essa figura que muitos chamam do Estado colonial, que eu também questiono no meu artigo, até certo ponto, porque às vezes essa figura chamada Estado colonial e Estado moderno muitas vezes aponta a coisas que nos podem confundir, e muitas vezes esse Estado moderno é o Estado colonial definitivamente, só que a gente tem que entender para as particularidades de como isso se está implementando, ou seja, você pensar o Estado como não sei, uma entidade administrativa consolidada, não? Que chega, se instala e pum, funciona, não? Apaga muito muito do que poderia ser estudado em relação à sua natureza e à sua formação, não? E eu acho que quando você analisa as práticas de resistência, que não são esse desafio aberto, mas sim formas cotidianas, não? Que muitas vezes têm características encobertas, elas podem ser formas simuladas, não? E não necessariamente apontar e questionar o ordem instituído, não? Todas elas, de uma maneira, mostram essa figura do Estado, não? Até que ponto o Estado ele realmente se construi sobre essa base, vamos dizer assim, legal e narrativa que logo vai ser discutida em textos históricos, não? E uma das questões porque
o que me chamou a atenção quando se discutia sobre o Estado colonial, se falava muito, é uma crítica ao legalismo, não? Uma crítica legalista. Ah, não, porque tem trabalho forçado, e um trabalho forçado assim. Mas quando você percebe que as sociedades, essas comunidades que foram afetadas pelo colonato, que foi um projeto de colonização mesmo, não? Um projeto tardio, não? Porque a colonização, em termos de trazer colonos para essa região, ela começa a ser aplicada talvez e de maneira total, não tão organizada, se posso dizer de alguma forma, não tão planejada, mas que tem um trabalho da Cláudia Castelo que discute isso, não? Como era o modo de ser português no mundo, não? Que é um livro que é de 2007, acho que saiu. Ela mostra que é realmente uma política de colonização, ou seja, trazer colonos portugueses para as regiões, ela foi muito tardia, assim, ela começa nos anos 30, mas assim vai ter uma maior força depois da Segunda Guerra Mundial. E um dos projetos do colonato era exatamente ocupar as terras, não? Que é um aspecto que é fundamental. Até aí, a terra não tinha sido ocupada em termos de expropriação, ou seja, essa administração colonial até aí não tinha querido abranger de maneira, vamos dizer assim, geral e sistemática as terras dos outros. Então, a chegada desses colonos, obviamente, vai mudar o mapa. Não? Então, o que você vai ter é que muitos sujeitos vão ser deslocados de certas regiões para instalar os colonos brancos. Não? E essa relação que se vai plantear entre esses colonos brancos e a produção, porque o colonato do Limpopo é um colonato que se caracteriza pela produção do algodão. É algodão que está sendo produzido. Em outras regiões tem outras formas de produção, chá, tabaco em alguns lugares, mas assim, nessa região é algodão. E eles vão querer implementar uma produção de algodão na figura de você criar uma relação tipo centro-periferia, tipo o colono, sua terra, e as comunidades produzindo, primeiro, dentro da própria comunidade, deslocada em seu território, e logo trabalhando para o colono. Né? Dentro da situação do trabalho forçado, muitas vezes, que também a gente precisa analisar também o que significa esse trabalho forçado, não? Porque na legislação portuguesa você tem o forçado, compelido e o voluntário, não? E isso já foi discutido, inclusive eu participei daquele seminário na Unicamp em 2015, tem o Alexander Kessel, que trabalha muito essa diferenciação, e tem o Zacarias Guthrie, não? Também da Universidade de Wisconsin, que vem discutindo essa questão também de diferenciar um pouco essas definições. Só que elas não resolvem o problema da relação, da maneira como essas pessoas, essa afetação que elas viveram, como elas entendem, como elas produzem essa lógica de dizer, ok, eu vou produzir para o colono, mas eu preciso produzir para mim também. Não? E, ao mesmo tempo, você tem um deslocamento territorial, as pessoas estão sendo afetadas territorialmente, ou seja, a terra está sendo tirada deles. Segundo, se está colocando um imposto, que é o imposto de palhota, que de alguma maneira é uma exigência que serve de controle para controlar as populações, e ao mesmo tempo há um processo de monetarização que está acontecendo a nível regional. Há um processo de monetarização que está, de alguma maneira, o fato de você perder, por exemplo, e esse é um efeito que você pode ver claramente, é como o lobolo vai mudando, não? Em termos das ofrendas que são colocadas, que são negociadas. Não? Antigamente você tinha gado para oferecer e discutir, tem um trabalho bastante interessante do Adam Cooper, não? Que ele faz toda uma relação regional que se chama Wife for Cattle, não? Que discute sobre o que significa o lobolo, se é o preço da noiva, ou se estão pagando pelos filhos da noiva. Assim, tem um trabalho, inclusive, do Levi-Strauss, que discute essa questão da redistribuição dos diversos pagamentos que são acordados entre as famílias para consolidar o casamento. E aí você vê que há um processo de monetarização, que o gado desaparece e agora o que você tem é dinheiro. O dinheiro que entra e começa a movimentar setores da economia. E isso, de alguma maneira, você vê até o dia de hoje. Moçambique, pelo menos as periferias, é uma sociedade monetarizada onde não há dinheiro, mas ela é monetarizada. Então, isso demanda você criar estratégias e formas de circulação e mobilidade que permitam acessar ao dinheiro. E muitas vezes o Estado coloca tantas o Estado moderno, atual, vamos dizer, o Estado construído independente, ele coloca certas limitâncias para você acessar aquele que oferece a maior quantidade de trabalho formal, é a Frelimo, é o Estado, não? Até certa idade.
Mas, enfim, voltando atrás, essa tentativa de colocar o colonato, que chega relativamente tardia, não? Ela vai transformar uma série de situações de relações que até aí, pelo fato da terra não ter sido afetada, tinha sido tranquilamente administrada pelas diversas comunidades, pelas diversas sociedades. Não, é importante deixar claro que essas sociedades elas sofriam do controle a partir do imposto de palhota e sofriam também dos recrutamentos forçados, muitas vezes, para fazer o trabalho do chivalo. Mesmo assim, as possibilidades de responder a ele através da fuga ou da saída para o Johnny, que era o nome que recebia naquela altura, até hoje talvez receba esse nome, que são as minas da Johannesburgo, davam uma margem basicamente importante para essas populações responderem. Então, o que eu tento mostrar nesse artigo inicialmente é, primeiro, questionar os pontos de partida, pontos de partida, como você vai se aproximar a esse tipo de relação que está pautada, primeiro, por uma figura que supostamente é uma figura talvez consolidada, que é o Estado colonial. Eu tento desconstruir ele a partir de dois conceitos, um que é margem e outro que é repertório de poder, repertório imperial, não? Que é um trabalho que vem do Friedrich Cooper, que ele vem discutindo com a Jane Burbank, quando começaram a discutir impérios. É uma proposta, é um livro bastante interessante, porque eles analisam impérios comparadamente, não? E eles chegam a uma conclusão que o que você tem aí não é tipo uma estrutura consolidada ao nível que muitos relatos ou trabalhos colocam, não? Como se o Estado fosse uma coisa monolítica, potente. Ela sim, ela era violenta, ela era agressiva e compulsória, mas que fosse consolidada, que ela tivesse tipo um aspecto de legitimidade válida para todo mundo é questionável, não? E aonde você encontra essa questionabilidade é o fato de que muitos dos projetos de arregimentação, o disciplinamento das forças de trabalho, nos lugares que se estão discutindo sobre a forma imperial ou a própria colônia, sempre bateram com respostas da população. A população sempre deu resposta a elas. E não necessariamente foram respostas pautadas por um desafio aberto às medidas, o que não quer dizer que não existissem. Elas existiram. Mas elas existiram aquelas outras, aquelas encobertas, aquelas que o James Scott define como formas cotidianas de resistência, não? E que é a arte dos fracos. Não? Em outro livro, o livro se chama assim, A Arte dos Fracos, não? A arte dos dominados, também seria uma Hector, expressão que ele aí utiliza. assim, a gente só tem mais 5 minutos, mas eu Eita. queria te trazer, só um instantinho, para o nosso centro aqui de objetivo, que você chegou no ponto que a gente mais precisa. Sim. A gente tem discutido resistência enquanto conceitos, limites, o que ela ilumina e o que ela deixa na sombra, né? Então, o que você está mostrando mais uma vez. Quando eu opto por uma determinada perspectiva de compreensão de resistência, eu deixo mais sombra, mais personagens, projetos e agências na sombra do que na luz. Por outro lado, o que você está nos dizendo aí também, que é muito interessante, é a riqueza de perceber que há diversas formas de resistências mobilizadas por diversas compreensões do processo. O problema é que, problema não, é uma história apenas, não é um julgamento. Se popularizou muito nos espaços fora de África, especialmente na América Latina, a ideia de uma resistência enquanto uma intencionalidade prévia, ou seja, eu já tenho uma consciência de que existe um mundo branco, um mundo negro, ou um mundo colonial ou um mundo não colonial. E, na verdade, a grande riqueza da sua fala é que você mostra a resistência enquanto relação, são relações. E é na dinâmica dessas relações que se percebem ações, que se negociam, que se constroem conflitos. Então, se você pudesse, nesses 5 minutos, nos ajudar a pensar sobre isso. Inclusive, eu queria entrar nessa parte exatamente porque, um pouco respondendo essa questão, eu acho que a questão do conceito de descolonização precisa de ser discutido mais como um horizonte epistêmico do que como uma utopia política. Porque muitas vezes nos leva a considerar algumas coisas, como, por exemplo, esses desafios abertos. Não? Os desafios abertos
tipo, eu vou confrontar o poder instituído. A questão é que eu consegui descobrir através de outros trabalhos que inclusive perseguiam outros objetivos, que inclusive estavam instaurados nessa leitura de colocar tipo um povo resistente ao poder português, por exemplo, mostrar que em muitos casos, quando você analisa ou retoma as entrevistas, por exemplo, o caso que a Alfeus Manguese faz, por exemplo, em Guijá, na região de Xokwe, onde o impacto do colonato teve, e ele entrevista aos velhinhos, não, contando qual foi a sua experiência, muitas vezes as respostas deles não falam dessa vamos dizer, dessa autoconsciência prévia, assim, somos brancos, não. Eu não sei se você, no texto, eu só relatar inicialmente como eu começo, porque rapidamente, como tenho 5 minutos, o Gabriel Mukabe, quando é entrevistado em 79, um dos aspectos que se refere é uma discussão que ele tem com o administrador de posto, o português, em 63. E ele diz uma coisa que é fantástica, ele diz, vocês vieram para a África por motivos errados e são culpados. Aí você tem que se perguntar, o que o Mukabe está querendo dizer para esse administrador de posto? Né? Quais são os motivos errados? Porque, no fundo, o que ele está dizendo é um momento de consumação do que aquilo que aconteceu. Ele percebe que o chefe de posto aí um poder violento, compulsório, mas que em nenhum momento definiu de que maneira podia ser relacionado de melhor forma. Não? Ou seja, os afetados por aquelas, vamos dizer assim, por esses poderes instituídos, que vou chamar dessa forma, elas em nenhum momento, já antes, têm como se, solucionado o fato que nós vamos ser resistentes. Chegou aqui o chefe de posto português. Não. Você tem muitos relatos, as relações que estão colocadas aí. Você, por exemplo, tem um texto do Dioclênes das Neves, que era um caçador de elefantes, e ele conta, por exemplo, o tipo de... Ele saía a caçar com diversos grupos, as disputas entre os grupos por caçar, que não diziam respeito necessariamente desse poder instituído português e as diversas configurações políticas também que existiam dentro dessa região. Agora, com isso, o que quero dizer? Primeiro, tirar um pouco a grandeza do Estado, não? Ou seja, baixar um pouco a bola da ideia dos impérios, que acho importante, porque isso abre o caminho para você pensar as perspectivas de outra forma, e, por outro, abrir o caminho para mostrar certas continuidades sobre a base de formas de se relacionar, que respondem a racionalidades que não estão pautadas por um posicionamento político-ideológico prévio. Isso, quem faz somos nós. Não? A gente quer encontrar isso. Não? A gente quer encontrar isso e vai buscando e vai encontrando e vai armando um pouco o relato a partir disso. A questão, por exemplo, eu apelo muito, por exemplo, um dos conceitos que eu questiono muito é a ideia do chivalo. Primeiro, chivalo é uma palavra que é construída para o período. Ela não existe anterior. Você não vai encontrar uma figura linguística que responda a isso. Pelo menos em Moçambique, onde eu pesquisei, eu fiz a pesquisa, inclusive, fui até Angola para procurar, a ver se existia alguma relação antiga, ou seja, uma relação chivalo com trabalho forçado. E o que fica, quando você pega todos os dicionários que existem, pelo menos, chivalo sempre é associado, chivalo igual trabalho forçado. Mas o chivalo, ele não existe como forma de definição para outras formas, vamos dizer, de opressão, por dizer assim. O que você pode pensar inicialmente, o chivalo foi criado para definir um tipo de relação que os portugueses colocaram com as populações. Porque antes disso não existia essa expressão. Ou seja, os ingunis podem ter criado outras formas de opressão e teriam talvez outras definições. Se entende? Então, nesse sentido, quando você resgata a ideia de chivalo, não como uma mera explicação, não como algo anedótico, sino que começa a pensar na profundidade que tem isso, porque as pessoas precisaram construir uma linguagem para explicar que tipo de relação tinham com esses poderes que estavam sendo colocados. Em segundo lugar, e que é importante, é como esse chivalo é experienciado. Não? Quando você pega e faz todos os trabalhos, dos que discutem, o trabalho forçado, as pessoas forçadas, eles ganhavam dinheiro. E aí tem um aspecto que eu pego as entrevistas, as pessoas que sofreram no chivalo. Elas diziam, não, nós queríamos trabalhar porque, na verdade, estava dando dinheiro e nós precisávamos de dinheiro. Ou seja, o que está pautado primeiro? É a necessidade da pessoa dizer, ok, eu quero ir lá, eu não estou dizendo, não, porque isso é uma forma de opressão e tudo isso. Eles sabem
as condições que eles têm. E, de fato, é uma situação totalmente desvantajosa para eles. Mas, mesmo assim, eles tinham possibilidades de negociar. Eles encontravam caminhos de negociação. Então, tem relatos, por exemplo, formas de protesto. Por exemplo, os caules tinham que estar limpos e todos os caules do algodão. O que eles faziam? Colocavam cocô de galinha embaixo dos sacos e colocavam os caules em cima. Então, primeiro, ganhavam mais dinheiro porque pesavam mais. E segundo, quando o caule ia para lá, estava sujo. Então, essa relação, ou por exemplo, quando já vocês têm que plantar aqui, aí tem relatos, por exemplo, os caras de noite, eles na panela ferviam as sementes, aí lançavam as sementes para plantar e diziam, está vendo, essa terra é ruim, não? Essa terra é ruim, essa terra não planta, então não podemos plantar algodão aqui porque essa terra não dá. Então, essas formas de estratégia são uma resposta a um poder que vem querendo, eu quero que vocês produzam algodão para mim. Eu posso dizer, não, porque você está entrando, você está querendo me oprimir. Eles estão sabendo que estão sendo oprimidos, mas eles, de uma ou outra maneira, desenvolvem um trabalho para poder negociar nessas perspectivas. O que resta, por exemplo, e aí uma das coisas que me chama muito a atenção, essa associação entre a figura do chivalo ao sofrimento. Não? Esse sofrimento, que é importante, porque o sofrimento, muitas vezes, as pessoas estão sofrendo. Há que entender qual é o tipo de sofrimento que está sendo colocado. Ou seja, por que eu estou sofrendo? Não tenho comida? Perdi meu marido? Não? Todos esses aspectos respondem ou tornam essa pessoa uma pessoa respondente. Estou sofrendo porque não tenho meu marido, e eu estou sendo levada, mulheres sobretudo, estou sendo levadas a trabalhar, e eu vou responder dessa forma. Os relatos, que pelo menos eu só uso um par deles para mostrar, não, mas a quantidade de entrevistas que eu tenho mostram, por exemplo, momentos em que mulheres, por exemplo, vão e se param perante o administrador e dizem, você vai parar de bater em nós, e se revelam abertamente. Elas apanham mais. E esse é um aspecto que me chamou a atenção, porque quando você planteia um desafio aberto, pode ser que, dependendo da dimensão desse desafio aberto, pode ser tipo um exército revolucionário. Você pode conseguir coisas, mas você vai ter uma resposta igualmente ou maior a isso. Então, se você tem, e essas são coisas que são necessariamente pensadas em seu momento, e você chega a essas decisões, porque uma coisa que as pessoas fazem é pensar, as pessoas se revoltaram, são revolucionárias. Não, chegar a ser revolucionário é um processo que precisa ser entendido o caminho para chegar a isso, porque se você não entende como funciona isso, você não vai entender como está acontecendo as formas de rebelião. Uma coisa que me chamou muito a atenção, em 2008, uma tremenda revolta em Maputo. E ninguém pensava isso. Até lá, todos me contavam, não, mas os moçambicanos são todos pacíficos. Não? São todos pacíficos. Não, em um momento determinado você tinha barricadas por todas as zonas de periferia e jogando pedra, tinha saqueo. Ou seja, e por quê? Porque o governo decidiu unilateralmente aumentar o preço do transporte. Aí eu quis estudar e entender isso. Eu já sabia que as pessoas tinham formas, vamos dizer, de resistência prévias, formas de fugir ao Estado, não? De se desenrascarem, que é uma expressão que muito ouvi quando estava trabalhando lá. E, de alguma maneira, essas formas estão, de uma ou outra forma, manifestadas nas maneiras como as pessoas iam para a África do Sul, voltavam para a África do Sul, e tanto assim que, inclusive, dentro da legislação que foi assinada entre a África do Sul e Moçambique, do período colonial, existe um conceito que se chama modus operandi. E eles chamam isso um modus operandi. O que quer dizer isso? Que eles não vão nem sequer regular isso, porque é um modo de operandi das pessoas. Ou seja, a força que tem essas idas e vidas, que não podem ser nem controladas nem pela África do Sul, nem por Portugal, nesse período, ao mesmo tempo buscam caminhos através de outros acordos, tipo padrão ouro para o pagamento diferido, diferentes coisas para ir buscando controle, mas não para cerceá-lo, não para pará-lo, porque eles perceberam que esse tipo de idas e vindas, se a gente, os portugueses paravam isso e construíssem tipo um sistema de recrutamento, vamos dizer, mais aberto, não? Mais restritivo, não? Ia ter outro tipo de resposta, as pessoas iam ir embora e não iam voltar nunca mais, não? Você entende? Então, isso, por exemplo, são aspectos que precisam ser retomados
e ser pensado sobre essa base. O Luiz Antônio Covani tem um trabalho fantástico sobre essa ideia do modus operandi, como funcionava. A migração clandestina, tanto a África do Sul como as administrações, não? Tinham consciência de que estava havendo uma migração clandestina, mas eles deixavam ser essa migração clandestina porque não tinham, ou seja, você mostra a incapacidade administrativa de você coartar isso. Não quer dizer que os portugueses não quisessem coartar, mas eles não tinham chance de fazer isso. Então, o que eles fazem? Eles transformam esse repertório de poder em um repertório que, de alguma maneira, garanta uma entrada, porque foi uma entrada bastante, ou seja, estamos falando de muito dinheiro entrando em padrão ouro para Moçambique através dessas cidades vidas, ou seja, os mineiros que foram para a África do Sul, mineiros moçambicanos, entregaram muito dinheiro para o poder colonial. Mas assim, se entende que são, de alguma maneira podem ser pensados como dois mundos paralelos, mas na verdade a relação está estabelecida primeiramente na necessidade dessas comunidades de resolver seus problemas primeiramente imediatos e não necessariamente no sentido de eu vou acabar com esse poder colonial. Isso vem depois, porque são processos que acontecem de outra forma. Inclusive, se você percebe, o início da guerra colonial acontece no norte, não acontece no sul, não começa no sul. Não? E assim, poderíamos nos perguntar, por que ela começa no norte e não começa no sul? Se no sul você tinha, de fato, uma unidade prévia à ocupação efetiva, uma unidade política centralizada, que de alguma maneira buscou homogeneizar o tipo de relação entre uns e outros, sem necessidade de mudar as identidades coletivas que existiam aí, mas pelo menos havia uma espécie de grande relato compartilhado, conflitante, mas compartilhado. Era possível você construir um movimento revolucionário muito mais forte e que partisse do sul, partiu do norte. E aí você diz, bom, partiu do norte por quê? Partiu dos Maconde. Não? E isso, por exemplo, é necessário pensá-lo, porque aí você vê a grande distância que tem tipo Maputo com Cabo Delgado. E muitas vezes o Cabo Delgado responde mais a uma relação que está atrelada a Malawi, a Tanzânia e a própria presença portuguesa, logicamente. Né? Mas não é a mesma relação que tem com Maputo, que está muito mais atrelada à África do Sul, e essas populações no interior. Não sei se eu consigo, porque eu já estourei o tempo possível, mas eu acho que se houver dúvidas, quem lê o texto e quiser saber alguma coisa, estou disposto a especificamente isso. Olha, Hector, a gente agradece imensamente. Tem um monte de questão aqui, em mim e nos outros colegas todos.